Nos últimos dias nós tivemos mais um exemplo do tanto que o debate, que a ciência, que os diagnósticos estão polarizados politicamente. Diante da fala tanto da ministra da Agricultura como do ministro do Meio Ambiente, usando a expressão boi bombeiro, né, criou-se toda uma tentativa de desmentir essa expressão. Mas primeiro a gente precisa entender de onde vem essa expressão. Essa expressão ela foi divulgada anos atrás, há muito tempo atrás, por um pesquisador da Embrapa, que tem um currículo invejável, que chama Arnildo Poti. E a ideia, né, o conceito em que ele usou essa informação tem mais a ver com a palha deixada no campo, né, com a quantidade de combustível, quer dizer, aquele pasto seco que fica no campo que não é consumido pelo bovino e que pode pegar fogo em algum momento, né? Então nós estamos falando aí de uma expressão de manejo, de uso do pasto, de estratégias de pressão de pastejo, né? Em nenhum momento se disse que o boi vai evitar o fogo, que o boi é um bombeiro literalmente, né? Mas enfim, né, essa informação ela demanda um pouco de conhecimento, demanda um pouco de compreensão de como funciona a pecuária, de como funciona o pastejo. Claro, já diante disso, o pessoal do sensacionalismo que usa informação em busca de holofote e parece se colocar do lado das soluções, já foi tentar desmentir essa fala, né? Sem nenhum respeito, sem nenhuma tentativa de compreender o que esse pesquisador falou lá atrás. Fizeram um estudo, fizeram um levantamento, pegaram os dados municipais da pesquisa pecuária municipal do IBGE, pegaram os rebanhos, colocaram o rebanho em cada cidade e compararam essas cidades com os focos de incêndio segundo o levantamento do INPE. E evidentemente chegaram à conclusão que onde tem boi tem incêndio. É incrível a habilidade que as pessoas têm de contar uma mentira usando verdades, né? Mas vamos tentar esclarecer alguns pontos. Primeiro, né, nós estamos falando não da presença do bovino, mas sim do manejo do pasto quando se fala do boi bombeiro. Segundo, você tem que entender qual é a pressão de pastejo, o que tem naquela área, quanto de bovino tem diante do quanto de pasto que tem disponível. Então, às vezes você tem um número maior de bovinos, mas eles são mais leves, ou a área de pasto é muito maior. E aí o Ministério da Economia soltou recentemente uma nota fazendo um estudo um pouquinho mais amplo, considerou os mesmos dados usados pelo pesquisador que tentou desmoralizar, né, essa expressão, tentou falar que era uma mentira leviana, e eles usaram a mesma comparação, só que agora comparavam o rebanho com a área do município em questão. E aí fizeram todos os estudos, esses estudos, essa nota está no link, né? Nós vamos colocar o link aqui para acessar, acho que vale a pena ser lida, né? E chegam à conclusão inversa, né? Onde tem uma pressão uma pressão maior de bovino sobre a área, é onde teve menos incêndio. Claro, não é que o boi é bombeiro, é porque o produtor ali está tentando manejar e está ele mesmo combatendo o fogo, né? Evitando que o fogo aconteça. Os pastos provavelmente estão mais manejados, tem menos massa e assim por diante. Essa nota apresentada pelo Ministério da Economia, ela é bem interessante e ela já mostra o equívoco aí da análise. Mas eu queria reforçar mais algumas questões, né? Primeiro, nas matérias publicadas, né, que foi veiculadas aí na grande mídia, o estudo que tenta desmentir mostra um gráfico do rebanho por município, e mostra o gráfico, por exemplo, o rebanho de Corumbá em destaque, com 1.840.000 cabeças de rebanho. Esse dado, né, lá na matéria aparece como infográfico feito dia 15 de 10 de outubro, mas esse dado é referente a 2018 e já existia o dado de 2019, né, para Corumbá. Então nós usamos aí os dados de 2018, que você tem uma diferença muito grande em relação ao rebanho de 2019. E a hora que a gente pega os dados de 2019, a mesma fonte de dados, que é o IBGE, PPM,
levanta para Corumbá um rebanho de 1.780.000 cabeças, um rebanho 3,6% menor do que o informado na matéria. Quer dizer, nós temos de fato uma pressão de pastejo menor, né? A quantidade de peso de bovino para consumir determinada quantidade de peso de pasto é menor, né? E aí a gente tem outras conclusões que podem ser tiradas de 2018 para 2019. Nós estamos falando de 2019 e estamos em 2020. Em 2019, o rebanho do Mato Grosso do Sul caiu 7%, né, na comparação com 2018. E nós ainda podemos identificar mais duas informações que podem ser retiradas das estatísticas nacionais. Primeiro, né, o peso médio do rebanho, quando a gente analisa a composição do rebanho, não estou analisando se eles estão mais magros ou não. Depois nós vamos falar desse dado. Mas a composição do rebanho mostra um peso médio em 2019 1,8% menor do que o peso médio de 2018, né? Então, além de ter em algumas regiões uma quantidade menor de cabeças, elas estão pesando menos, né? E em 2020 esse peso cai mais ainda para mais 0,5%, né? E outra coisa que também influencia na pressão de pastejo, segundo dados do Sindiações, o consumo de suplemento, quer dizer, a quantidade de comida que vai para o boi, para o bovino, e vai substituir em parte as pastagens, ela aumentou 5% em relação a 2018, isso em 2019. Quer dizer, nós temos de fato uma pressão de pastejo menor. Se você quer analisar, se o pessoal quer analisar esses dados para contestar uma informação que foi tirada de um currículo de um pesquisador que viveu toda a sua vida observando ali a região do Pantanal, pelo menos faça um estudo mais elaborado, né? Não trate os dados de pecuária com uma simplicidade que não existe no campo. Isso mostra desconhecimento, mostra preconceito com relação à atividade pecuária. E vamos falar mais, né? Eu nunca gosto de usar os dados que a gente levanta, porque é um público, é uma amostra, mas em 2019, o Rally da Pecuária, né, que pesquisa aí há 10 anos as principais regiões de pecuária do Brasil, conversando com produtores e amostrando pasto, identificou um aumento da produtividade em 23%, em relação 2018 para 2019, um aumento da produtividade de 23% naquele público, que representa a parcela mais produtiva da pecuária brasileira. E aí uma informação muito interessante que às vezes muita gente não compreende. A lotação desse público caiu 40% nesse público. O que aconteceu, né, com a lotação e a produtividade? Significa que o produtor está acelerando mais a produção, ele está aumentando o desfrute em peso, né, peso produzido por peso estocado. Então ele está otimizando a propriedade dele. De várias formas ele tem feito essas estratégias. Uma nós identificamos aqui, né? A porcentagem de animais terminados em semi-confinamento de 2018 para 2019 pulou de 5% para 16% nesse público conhecido que é o Rally da Pecuária, né? Então nós temos um aumento muito grande de nutrição dos animais que vão terminar acelerando, né, e diminuindo o estoque. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é redução na pressão de pastejo, né? Sobra mais facho, sobra mais capim e aí acontece os incêndios. E aí a gente pode também chegar em outra informação. Nesse público, a mesma condição que aconteceu com a média nacional, o peso médio do rebanho caindo 5%, na média nacional caiu 1,8%, né? No público do Rally caiu 5%. E nós podemos concluir mais uma coisa para 2020, né? Nós temos os dados de 2019, e em 2019 mesmo, durante o Rally da Pecuária, nós alertamos de um vídeo que nós publicamos mostrando que a gente tinha uma condição propícia para incêndio, né? Por quê? Porque tinha muito mais capim sobrando numa época que não devia sobrar. A pressão de pastejo, quer dizer, a sobra de capim já era grande em 2019, isso tem a ver com ciclo pecuário, com várias outras questões aí que nós não vamos entrar em detalhe. E o que nós podemos concluir de 2020 que nós não temos informação? Um número que nos dá um indício do que está acontecendo no campo, nas fazendas,
que a hora que sair as estatísticas do rebanho nós vamos confirmar ou não. Mas os preços médios do boi para abate, na média Brasil, subiu 34% em 2020, quando comparado a 2019. Quer dizer, está faltando animal no campo, está faltando animal terminado. O pessoal está dando comida, está fazendo de tudo, está aumentando os frutes e não tem animal para chegar. E o mesmo acontece na reposição, uma valorização aí de 37% em relação a 2019. Isso média do ano contra a média do ano passado. Enfim, dá para ser leviano ao ponto de pegar o rebanho dos municípios, sem saber onde eles estão, sem saber como eles estão sendo produzidos, sem saber a condição que eles estão, peso médio, as estratégias, se tem integração lavoura e pecuária, o que tem naquela região, e simplesmente desmentir 40 anos aí de experiência de um pesquisador que acompanhou em loco o que acontece com relação a fogo e presença de bovino em pastos bem manejados, né? Eu não quero entrar aqui em méritos de teoria de conspiração, de sacanagem, de maldade, eu não acredito em nada disso. O que nós estamos vivendo é o preconceito de certa parcela dos pesquisadores que querem chegar a conclusões heróicas sem ouvir o conhecimento do campo, sem ouvir a pesquisa agronômica, zootécnica e veterinária que estão há anos estudando o que acontece nas fazendas brasileiras. Então nós temos que incluir esses pesquisadores para que a gente não saia por aí desperdiçando recursos públicos para difundir conhecimento como se a gente estivesse reinventando a roda, né? Então nós estamos lidando muito mais com ignorância e preconceito do que com maldade e perseguição, né? Essa é minha opinião em relação ao que nós estamos vendo desses dados tão mal difundidos, tão mal interpretados, tão mal analisados e desatualizados, que são usados para contestar observações que qualquer produtor, qualquer peão de fazenda conhece. Um forte abraço, eu sou Maurício Palma Nogueira, diretor da Tenagro e coordenador do Rally da Pecuária.